O Inter acertou nesta terça-feira a venda do volante Rodrigo Dourado para o futebol mexicano, para o San Luis, clube dirigido pelo treinador André Jardine, brasileiro que inclusive já levou o Rodrigo Dourado em uma oportunidade para a seleção brasileira olímpica. Nesse vídeo eu vou contar para vocês os detalhes dessa negociação, o porquê da não renovação do Dourado enquanto ele vinha sendo titular com o técnico Mano Menezes e ainda vamos levantar uma questão. O Dourado foi injustiçado pelo torcedor do Internacional? Eu trago mais detalhes desse negócio, dessa venda do Rodrigo Dourado, depois da vinheta. Bora lá, minha gente, vamos falar mais de Internacional. O Colorado acertou a venda de Rodrigo Dourado para o futebol mexicano e nesse vídeo eu vou trazer mais detalhes sobre essa situação. Antes disso, pessoal, não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora lá falar de Rodrigo Dourado, falar de Internacional. Pessoal, a gente já tinha trazido aqui no canal a informação do GE há 2 semanas atrás da proposta do futebol mexicano, eu confirmei essa informação, tinham feito uma proposta de 2 milhões de reais e veio uma nova proposta, 500 mil dólares, 2 milhões e meio de reais, um aumento de 500 mil reais aí da última proposta do futebol mexicano do San Luis, clube que é dirigido lá pelo André Jardine, já levou o Dourado, inclusive, para a seleção olímpica. Então, a gente vai falar mais dessa situação. Inclusive, o Jardine leva o Dourado para a seleção depois ainda do Odair Hellmann ter conquistado o ouro olímpico com o Rodrigo Dourado. O Dourado era banco naquele time. Em relação a isso, pessoal, o Inter aceitou essa proposta, 2 milhões e meio de reais, vendeu o Dourado. E aí o torcedor vai perguntar, poxa, mas a janela não abre só no dia 18 de julho, Lucas? Sim, a janela do futebol brasileiro. A janela do futebol mexicano abriu hoje, 14 de junho. 14 de junho, o dia que abre a janela de transferência do futebol mexicano e o San Luis já hoje fechou a contratação do volante de 27 anos do Internacional, Rodrigo Dourado. Inclusive, em alguns dias ele faz 28 anos e o Dourado já está se transferindo para o México. Sim, ele já vai de imediato para o clube mexicano do André Jardine. O Inter joga amanhã, quarta-feira, contra o Goiás, lá na Serrinha, em Goiânia. O Dourado não acompanhou a delegação, já se transfere agora de imediato para o San Luis do México. 2 milhões e meio de reais, 500 mil dólares, a venda do Rodrigo Dourado. Ele vai assinar por 3 anos com o clube mexicano. Tá certo, pessoal? Agora, como foram os bastidores dessa venda? Porque o torcedor vai sentir uma estranheza, porque o Dourado estava sendo titular com o Mano e muitas vezes jogando bem. Parecia até a gente debatia aqui. O Inter estava aí recuperando o futebol, o Mano estava recuperando o bom futebol do Rodrigo Dourado. O Dourado, pessoal, tinha contrato com o Inter até o final desse ano, até o fim do ano de 2022. A partir disso, o que aconteceu? A direção ainda não havia procurado o Rodrigo Dourado e o staff dele, ele é agenciado pelo Fernando Garcia, da Elenco Esportes, para debater uma renovação de contrato. Ele não tinha sido procurado até aqui, mas já se especulava essa possibilidade do Dourado renovar, porque ele estava jogando bem, o Mano tinha recuperado o bom futebol dele, ele estava sendo titular até na frente do Gabriel, que está também muito bem nessa temporada pelo Internacional, o Dourado estava na frente. Então se tinha até uma expectativa, então o Dourado está recuperando bom futebol, pode até renovar no final do ano. Não foi o que aconteceu e até trago aqui uma conversa que eu tive com o presidente Alessandro Barcelos na Zona Mista no último sábado, depois de Inter e Flamengo. Eu e outros colegas estávamos conversando com o presidente e eu questionei o Alessandro Barcelos, perguntei, poxa, presidente, a gente perguntando sobre alguns jogadores, algumas questões, e eu questionei o presidente. Em relação ao Dourado, presidente, qual a situação do jogador? Porque teve essa proposta do futebol mexicano, pode vender, qual que é a situação? O presidente me respondeu, e aí, ali ele já foi claro, e ali já deixou claro que não tinha nem chances mais do Dourado ficar no Inter, com proposta agora do futebol mexicano ou não, se fosse para sair no final do ano ou não. Ele respondeu o seguinte, vamos ver, estamos esperando a abertura da próxima janela de transferências. Ou seja, o Inter já estava esperando vender o Dourado. O Inter já estava aguardando só a abertura da janela e chegar uma proposta oficial, seja de um clube mexicano como foi o San Luis, ou até de um clube árabe, por exemplo. Teve uma proposta no início do ano na casa dos 4, 5 milhões do futebol árabe que o Inter recusou no início do ano por ser início do ano. Queria ainda ser avaliado o jogador. Então, a situação ficou nesse impasse, se viria uma proposta na abertura de janela, o Inter estava esperando que viria já e já sabia, porque já estava há algumas semanas e alguns dias negociando com o futebol mexicano e com o São Luís do André Jardine, e aí agora
efetuou a venda do Rodrigo Dourado. Lembrando, pessoal, em relação a ser injustiçado ou não, que eu falei até aqui na abertura do vídeo, eu vou dar aqui a minha opinião. Eu não acho que o Dourado foi injustiçado, acho que é um jogador que tem suas limitações técnicas, a lesão atrapalhou muito, mas eu também acho que tem um lado do torcedor ter cobrado algo que nunca foi o Rodrigo Dourado, que era uma liderança. Enfim, essa é a minha opinião rapidamente sobre o assunto. Mas é evidente que isso não entrou no agrado do técnico Mano Menezes, porque o Mano bancou o Dourado. E aí essa é a dúvida que surge. Como foi essa conversa entre direção e Mano Menezes? Porque o Mano bancou o Dourado como titular nesse time quando todo mundo menos esperava. Até o Gabriel estava na frente, até o Johnny estava na frente do Dourado em determinado momento, o Mano foi lá e bancou. E o Dourado foi o titular dele nessa trajetória. Então, essa é a situação. Dourado vendido para o futebol mexicano, $500 mil, 2,5 milhões de reais. Nem viajou com a delegação para Goiânia para esse jogo contra o Goiás amanhã à noite, lá no Serrinha, em Goiânia. Dourado vendido pelo Internacional, 3 anos de contrato para o futebol mexicano. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, sempre trazendo vídeos e notícias para vocês, dá essa moral. Tá certo, pessoal? E esse vídeo sempre uma parceria com a KTO, KTO.com, tem o meu código lá, LUCASDIAS, te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito, e também uma parceria com a Camisaria do Torcedor, @Camisaria do Torcedor. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.